Basta eu crer, basta eu crer. Amo você, simples assim. Basta eu crer, amo você, simples assim. Basta eu crer. Seja bem-vinda ao programa Todo Santo Dia. Esse programa hoje está muito especial. Ele visa dar um direcionamento emocional e espiritual para a sua vida. E hoje a gente está com uma convidada super, mega especial. Ela, além de ser uma mulher brilhante como influencer, ela também é uma mega empresária com linhas novas nos cabelos, para deixar os cabelos sedosos. E olha, eu estou muito feliz com a presença dela, porque ela não é só um rostinho bonito e um corpo perfeito. Ela existe dentro dela um ser humano lindo, uma mulher que tem histórias de superação, histórias de sofrimento, mas acima de tudo, ela não desistiu da vida. E você também não vai desistir. Vamos chamar aqui Carol Narizinho. Olá, seja bem-vinda, meu amor. Obrigada. Que felicidade ter Que você prazer. aqui. Amém, Obrigada, amém, amém. Obrigada por ter pelo aceitado o convite. Está aqui. Obrigada. Muito especial para mim e para todo mundo que vai estar assistindo aqui hoje. Com certeza, é um prazer estar contigo. Eu pude conhecer um pouquinho da Andressa lá no meu universo feminino, Sim, né? verdade. E foi um prazer imenso, assim, a energia gostosa dessa mulher. Foi um prazer aqui abrir meu coração e contar algumas histórias olha, de superação. Eu já estou aqui, antes, nos bastidores, ela já está me falando as coisas, meu Deus, já estava me tocando. E ela passou por muitas histórias, eu vou deixar ela conduzir, vou fazer algumas perguntas, mas uma das maiores dores que a gente vive é a dor da perda. A maioria das pessoas, inclusive, né, Carolzinha, sim, elas entram em depressão quando tem uma perda de um familiar, um fim de um relacionamento, ou mesmo quando, durante a infância, não conseguiu realizar os seus sonhos. Sim. E eu sei que você teve muitos sonhos. Sim. E você passou por perdas muito grandes. Sim. E tudo isso eu sei que abalou seu coração. E eu sei que tem pessoas também que nos ouvem que hoje está vivendo isso. Uhum. Então, fala para mim, Carol, de tudo assim que você viveu, a gente vai transitar no teu universo feminino, no teu universo de superação, mas se fosse colocar realmente a Carol, qual foi a maior superação que hoje ela entende, que ela já viveu na vida, qual seria, Carol? Bom, a maior superação foi superar a perda da minha melhor amiga, né, da minha mãe. A melhor mulher do mundo para mim, a melhor mãe do mundo que ela foi, eu tenho certeza disso. E essa foi a grande superação, assim, superar essa perda que foi muito drástica, que foi muito repentina, foi uma coisa inesperada, porque ela era uma pessoa saudável, que vivia bem, que fazia exercícios, e ela teve um infarto fulminante, e assim, foi nos meus braços, eu tentei socorrer ela no dia, sabe, mas não consegui, tive que ficar esperando socorro, então eu vi ela partir ali, assim, nos meus braços. E ela era minha melhor amiga, minha única companheira aqui em São Paulo. Eu moro sozinha. Vocês moravam aqui? Sim. Só era você e só ela? Eu e ela. Não tinha o teu pai? Era só vocês meu pai duas? já é falecido, eu perdi ele, eu tinha 9 anos. Ele teve uma leucemia, então a gente já estava mais, de certa forma, preparado para que poderia acontecer. Mas ela não. Ela foi de uma hora para outra. E sendo uma pessoa saudável, né? Eu não tenho irmãos, então era eu e ela aqui em São Paulo. Vocês não duas. Tenho familiar nenhum em São Paulo, porque eu mudei para cá para trabalhar. Trouxe ela comigo. Eu disse, mãe, você vai morar comigo e você não vai mais precisar trabalhar. No momento que eu entrei na televisão, porque ela era faxineira lá. Antes de eu trabalhar na televisão, a gente tinha uma vida muito humilde. E aí, no momento que eu entrei para a televisão, eu disse, mãe, você não vai mais precisar trabalhar para ninguém, você vai ficar em casa e vai cuidar de mim. Oh, meu Deus. Aí ela cuidava de mim, ela fazia absolutamente tudo, assim.
Eu precisava, ela fazia comida, fazia as minhas comidinhas de dieta, assim, toda preocupada, sabe? Às vezes na correria eu precisava sair correndo, ela deixava o prato pronto na mesa, era só eu comer, sabe? Oh, Servidinho, meu tudo Deus. prontinho. Então, ela realmente, assim, ela era um anjo na minha vida e ela viveu a vida dela toda por mim. Assim, ela até tinha reencontrado um ex-amor dela, que ela queria encontrar ele convidou ela para morar em outro estado e me deixar, e ela disse, não, eu não vou deixar minha filha, porque eu não posso deixar ela Sim. sozinha, ela não sabe se virar, ela não sabe Oh, cozinhar, meu ela ficava Deus. toda preocupada comigo. E eu falei para ela, não, mãe, vai viver tua vida, vai ser feliz, eu já sou grande, né? Mas ela não, ela sempre se preocupou muito em cuidar de mim, assim. E ela viveu a vida inteira dela por mim. Assim isso como que- eu por ela também. Eu procurava fazer assim tudo que eu podia, sabe? Que estava no meu alcance. Sabia que ela gostava de ir jantar fora, então eu Aí você sempre levava levava. ela para jantar no Oh. final de semana, ia passear no shopping. Eu sempre fazia assim tudo que estava no meu alcance para deixar ela feliz. Era uma reciprocidade muito É. grande, era uma cumplicidade. Sim. E eu tenho certeza que muito das pessoas que nos ouvem talvez esteja até passando por isso, ou com mãe, ou com o pai, ou às vezes até com o Com filho. filho. Eu também tive uma história também quando me perguntam qual é a maior superação que eu tive, foi também com meu pai. Meu pai era meu grande herói e eu perdi o meu pai, Sim. perdi assassinado. E eu recordo que uma das forças também que me fez superar o luto foi eu saber que ele jamais tinha morrido Sim. dentro de mim. E todas as vezes que eu falo no nome dele, de uma certa forma eu ressuscito ele. Sim. E também as características, por exemplo, eu vejo muita força em você. Sim. Eu vejo uma mulher batalhadora, uma mulher empreendedora. Não foi só um rostinho bonito, como eu falei, um Sim. corpinho perfeito. É. Não. Empreendeu, foi atrás, foi para a luta, foi para a batalha. E a gente percebe que todas as vezes que você supera e você se coloca nesse lugar, você ressuscita sua mãe. Porque ela era uma grande guerreira, uma grande Sim. batalhadora, que fez tudo assim para me criar, para dar o que era possível, né? Sim. Dentro das nossas condições, assim, para eu ter uma educação, para eu ter as coisas que eram necessárias, as coisas que eu tinha vontade. Ela fazia o possível e o impossível, assim, para me dar tudo que ela podia. E isso foi recíproco. Eu também tentei dar o meu melhor para ela. Mas Quais eu seriam vejo... as características da tua mãe que tu percebe? Se fosse dizer assim, duas características marcantes na tua mãe, qual que era? Era a calma, a tranquilidade, assim, ela era uma pessoa muito tranquila, muito calma, muito boazinha, uma pessoa boa, sabe, Sim, de coração, puro. que fazia tudo para ver os outros bem. E outra característica? E outra seria a bondade, assim, ela era boa, Ela era ela calma fazia... e bondosa. ela gostava de ver as pessoas bem. Qualquer pessoa que chegasse lá em casa, uma amiga, ela se preocupava, sabe, em fazer uma comida, em preparar um café, sabe, em ver as pessoas bem, assim. E a gente percebe que você ressuscita isso Sim. diariamente. Sim. Não é, Carol? Sim. você tem esse espírito também bondoso, Sim. caridoso. Você tem essa leveza na condução Sim. da sua arte, na Sim. TV, onde você se coloca. Você sempre leva isso. Porque a gente sabe, Carol, que por detrás dos bastidores é uma dificuldade. A fama, a mídia. A gente passa muitas das vezes por críticas, a gente Sim. passa muitas das vezes por injustiças, as pessoas falam coisas nossas que não são reais e a gente muitas das vezes tem até que aprender a lidar com aquilo. E eu sei que a vida pública também, com certeza, ou muitas oportunidades já foi um desafio para você, porque podemos imaginar, quando nós temos uma vida pública, é público, tudo Sim. nosso. Sim. Então, às vezes, a gente está no processo de luto, de término de um relacionamento que também é difícil. Eu queria até Sim. perguntar se já aconteceu algo Já, parecido com já. você. Na época que eu perdi minha mãe, assim, um pouco antes, uns 3 meses antes, eu tinha terminado um relacionamento de 7 anos. Meu Deus, Ele foi morava- dois lutos em cima do outro. Ele morava comigo, né, e com ela, em São Paulo. Aí a gente terminou e estava morando só eu e ela.
Mas assim, o término do relacionamento não foi uma coisa que eu sofri, porque era uma coisa que eu já não estava mais feliz, Sim. que eu já não queria mais, que a gente já estava, os dois não estavam felizes, a gente já estava empurrando com a barriga há muito tempo o relacionamento por comodismo, sabe? Por um ter o outro em São Paulo, ele também não Sim. era daqui, então eu ficava com medo de estar sozinha aqui em São Sim. Paulo, só eu e ela. Então, a gente foi empurrando muito tempo, mas já era uma coisa que eu não estava feliz. E eu fiquei aliviada quando eu terminei. Eu fiquei muito mais feliz, muito mais leve. Fluiu, Quando porque eu foi a sua terminei real esse identidade que você relacionamento. queria, assim. Assim, Mas querendo ou não, quando a gente finaliza, a gente precisa superar a nova identidade que surge, Sim, né? sim. Porque eu lembro também, eu tenho uma história parecida com a sua. No meu caso, um pouquinho diferente, porque eu era casada. E daí eu fui praticamente a vida inteira casada, casei com 19, fiquei até os 29. E teve um determinado momento que eu percebi que eu não estava feliz naquele relacionamento. sim. Mas foi tão difícil terminar, Carol. Parecido com você. Era só eu e ele em São Paulo. Estávamos também dentro de projetos juntos. E Sim, aquela... eu também. Ele também Então. trabalhava comigo. Assim, foi difícil por É. estar acostumada Sim. a ter aquela pessoa, mas não pelo relacionamento, por ainda Perfeito. gostar, sabe? Eu tinha um carinho, só que de irmão com ele. Igualzinho, exatamente, Já não era amiga. mais como um relacionamento, assim, como marido e mulher. E ainda assim dói, né? É. Ainda assim, então, até para quem está nos assistindo, às vezes a pessoa ela está vivendo isso, ela não consegue mais ser feliz, Sim. mas Mas não fica- consegue terminar. não consegue ter a É. decisão. E como foi que veio essa decisão? Ela foi muito aos poucos. O meu demorou 1 ano, tá, gente? Então não se assusta, não, se está demorando. O meu foi 1 ano de terapia. Você foi aos poucos também ou não? Você sentiu, já finalizou? Não, a gente já tinha brigado outras vezes, né? Já tinha tentado dava terminar. sinais, já tava dando já- sinais. aí voltava e dizia que ia mudar algumas coisas em mim, algumas coisas nele, que já não davam mais certo, assim. E aí, dessa vez, assim, que eu lembro que foi até, assim, um domingo, que eu fui para o parque e várias coisas, né, que ele já não queria mais me acompanhar, como os eventos sociais que eu tenho que ir. Eu gosto de ter a Sim. presença, a gente quer ter a presença Lógico, de importa. quem a gente ama ali, né, do Sim. namorado, do marido junto. E ele já não queria mais ir e tal, preferia ir para o futebol. Eu já estava chateada com essas coisas, sabe, que me incomodavam. E aí eu lembro que foi um domingo que eu fui para o parque com a minha mãe e com os meus cachorros. Oh. E ele não quis ir junto. Ele quis ir pro futebol, ele quis ver os amigos dele e não quis ir pro parque comigo. Aí eu comecei a pensar na minha cabeça, né? Poxa, tá, eu tô aqui domingo no parque hoje com os meus cachorros. Isso que eu não sou casada, a gente mora Sim. juntos, mas a gente não era casados. E quando eu tiver filho com esse cara, como é que vai ser? Isso é perfeita Eu vou vir pro parque reflexão. sozinha? Sim. Eu vou cuidar dos filhos sozinha, eu vou Sim. passear no domingo sozinha com os meus filhos, com os nossos filhos. Não é isso que eu quero. Não quero Os isso. propósitos não estavam alinhados. Para ele ir jogar futebol, para ele curtir com os amigos, não é isso que eu quero. Não quero isso para mim. Eu quero um homem que seja meu companheiro, Sim. que vá no parque comigo, passear futuramente com os meus filhos, né? Naquela época era com os cachorros. Sim. E ele não era aquele cara. Eu cheguei a essa conclusão naquele dia. E foi com muita sabedoria. Deus te deu Assim, sabedoria. depois de muita Sim. coisa, é claro, depois de muita coisa que aconteceu naquele dia, assim, é que realmente eu vi que não dava mais, que não Foi era como se mais fosse o que o eu basta. queria. Você disse assim, não, mas como assim? É. E a reflexão que você fez foi linda. Diz assim, não é essa pessoa É. que eu quero lá para Pra frente, ter com esses filhos, princípios, com esses valores. Sim. Então, é isso, gente. A chave que a Carol deu agora de superação é extraordinária. Às vezes você está dentro de um relacionamento e você não consegue perceber por estar acostumada que isso não é normal, isso não é natural. Lógico, ter amigos, está tudo bem. Sim. Só que era um final de semana. Ela gostaria da companhia dele naquele momento. Precisa haver cumplicidade, precisa haver entrega. Sim.
relacionamento, eu sempre falo, né, Carolzinha? É uma troca, É uma né? troca. É uma troca. É uma reciprocidade. Eu dou, você dá, a Sim. gente cede, você Sim. cede. Então, foi uma superação grande, mas lógico, nada se compara com a perda da mulher que insubstituível, que mais se amou. E sobre perda, talvez eu ajude a muitos, e é uma reflexão para ter junto contigo. Já que você falou de cachorro, minha menininha, a Laísa mais novinha, ela sempre teve um sonho. Ela queria ter um cachorrinho. E quando ela tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, ela já tinha me pedido desde pequenininha. Aí teve uma hora que eu disse assim, Ti, que é meu marido, a gente vai ter que dar um cachorrinho para ela. Muito bem, a gente comprou um cachorrinho. Dindim. Compramos esse cachorrinho. Em uma semana, esse cachorrinho ficou muito, muito doente. Na verdade, ele já chegou em casa doentinho. E, enfim, não conseguia resistir e ele morreu. Veio a falecer aquele cachorrinho. Muito bem. Essa menina, eu disse, meu Deus, porque podemos imaginar, para quem está nos assistindo, assim, mas era um cachorro, gente. Não, não era um cachorro, você não está entendendo. Meus cachorros são meus filhos, eu não Sim. sei como eu vou lidar, porque eu tenho um que já está mais velhinho com a perda dele. E, inclusive, tem terapeutas hoje em dia que trabalham a perda de pets. Exatamente. Para as pessoas superarem, porque as pessoas estão realmente muito apegadas a pets hoje em dia. São meus filhos. Ai, sim. Eu amo demais. Eu também. Então, e fora isso, o fato dela não ter a maturidade que a gente tem. Uma criança, né? Uma criança. Perder um animalzinho. Que era o sonho dela desde pequenininha. E daí eu pedi muita orientação a Deus, muita. E Deus me deu uma instrução naquele dia. Eu conduzi ela para a nossa varanda, convidei-a para a gente ficar olhando as estrelas. E ela, no seu chorinho, eu falei assim, Laís, posso te contar uma história? Ela falou, pode, mamãe. E chorando. Eu falei assim, vamos imaginar que chegasse um anjinho da guarda agora para você. E ele dissesse que ia te enviar um anjo protetor. Que ia ser a pessoa que você mais ia amar, mais iria adorar. Que ia ser uma pessoa que haveria entrega, haveria cuidado, haveria amor, haveria tudo que um anjo pode fazer. Só que daí o Papai do Céu ia te colocar uma condição. Ele ia dizer assim, ó, eu vou te dar esse anjo, você vai poder viver com ele. Tudo isso, todo esse amor. Mas esse anjo, ele vai ter um prazo para ficar com você. Ele vai ficar com você por 1 semana, que foi o tempo que o Dini ficou com ela. Sim. E você tem uma escolha. Você pode escolher viver esse amor, conhecê-lo, desfrutar de tudo isso. Mas vai ter que passar pelo processo dele ir embora. Ou nunca ter visto, nunca ter sentido esse amor. O que você escolheria? Naquele momento, ela chorou, ela me abraçou, ela falou, mamãe, é lógico que eu queria ter conhecido o Dindim, é lógico que eu queria ter vivido essa semana com ele. Eu fiz você entender, meu amor. Sim. Ele deixou algo lindo em você. Um propósito, né? Exato. Eu acho que cada pessoa que passa na nossa vida tem um propósito. E tem uma missão aqui na Terra. E quando a gente cumpre essa missão, quando eu perdi minha mãe, foi uma das coisas que eu me apeguei muito. É que ela cumpriu a missão dela aqui na Terra. Sim. Ela cumpriu, ela não tinha mais. Deus quis chamar ela para ir lá, ficar do lado dele, porque ela já tinha cumprido a missão dela aqui. E eu acredito que a missão dela aqui tinha muito a ver comigo também. Tenho certeza, eu consigo sentir isso. Com a minha criação, Sim. com me deixar ser uma mulher madura. E ali, naquele momento, ela precisava partir para eu crescer, para eu virar mulher, para eu aprender a lidar com as coisas da minha casa, a cozinhar, porque até então eu não fazia nada. Sim. Ela cuidava, né, das coisas de casa para mim, dos cachorros, das minhas roupas, da comida. E aí, dali em diante, eu amadureci muito, porque eu tive que aprender a me virar, a fazer comida, a lidar com tudo, a cuidar dos meus cachorros, a cuidar da minha casa, a limpar, lavar, fazer tudo. Hoje em dia sou eu que cuido da minha casa. Eu tenho uma menina que vai lá e ajuda de 15 em 15 dias, mas geralmente sou eu que cuido dos cachorros, da comida, fazer a minha comida,
fazer compras no mercado, tudo sou eu que organizo. E antes era tudo ela que fazia essa parte. Então acho que ela cumpriu essa missão dela. Isso é tão forte, Carol, porque quando meu pai faleceu, a minha mãe, um pouco diferente, mas também com semelhança contigo, a minha mãe, ela não fazia absolutamente nada, Carol. Tudo era o meu pai. Dinheiro chegava, era ele que aplicava. Ela não conseguia ir nem no supermercado sem ele, porque ela era totalmente submissa a ele. E quando ele morreu, a gente ficou com um temor incrível. A gente disse, minha mãe não vai superar, porque ela tem um relacionamento muito simbiótico, muito junto, muito próximo, muito de dependência dele fazer tudo por ela. E olha, Deus é tão maravilhoso que aconteceu exatamente isso que você está dizendo. E um dos propósitos que eu percebo com a ida do meu pai foi o crescimento da minha mãe. Hoje, ela faz compra sozinha, Amadurecimento ela viaja também. sozinha, amadureceu assim. Então, olha que bonito. Eu acho que tudo tem um propósito, né? Sim. Tem um porquê. Então, vocês percebem, gente, um código poderoso que a Carol acabou de dar pra gente. Um dos motivos pelos quais ela conseguiu superar algo tão difícil, que é algo mais difícil. Tem muita gente, mas muita gente mesmo, que tem a perda, não consegue superar a tristeza. Chega tão lá no fundo da linha de descendência que não consegue ver mais saída, esperança, sentido de vida. E Deus instruiu essa mulher colocando o que no seu coração? Existe um propósito para tudo. Existe. Qual é o propósito? O que eu vou me agarrar agora? Qual vai ser a minha motivação? Porque a motivação dela poderia ser olhar, mas por que Deus fez isso comigo? Só tem eu e minha mãe, eu já sou órfã do meu pai, eu não tenho irmão. Por que Deus? Não, ela fez assim. Sim, é difícil, eu sei. É óbvio que eu queria a minha mãe do meu lado, mas trouxe o aprendizado. Mas a gente entende os planos de Deus. Sim. Os planos dele. Ela cumpriu a missão dela aqui, o propósito dela, e agora eu tinha que cumprir a minha. E aí eu fiquei muito perdida, né? Quando eu perdi ela, eu fiquei muito, mas natural. Por quê? Por quê? Sim. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu vivia por ela, tudo que eu queria construir, que eu queria, né, comprar Verdade. e A sua conquistar na motivação. vida, porque eu já não era mais casada, não tenho filhos, não tenho irmãos. Então tudo era para ela, era para dar uma condição, uma vida melhor para ela, porque era eu e ela em São Paulo. E aí eu perdi essa motivação, sabe? Eu disse, mas por que agora que eu vou continuar? O que eu vou fazer? Para quem eu vou fazer? Meu sabe? Deus, que forte. E aí eu fiz um curso de inteligência emocional com o Tadashi até, Sim. e ele me ajudou muito com isso, em encontrar o porquê continuar, o para quem continuar, que era para mim, por mim. Eu precisava continuar. Ai, Dedê chora. Eu precisava continuar ali, ser forte Sim. por mim, pelas coisas que eu quero conquistar, pela família que eu sonho um dia em ter. Sabe, em ter filhos, em ter uma família, em casar. Então, por isso eu precisava continuar. Muito forte. Porque muitas das vezes a gente se perde porque a gente acredita que a nossa felicidade está no outro. O outro participa da nossa felicidade. Mas nós precisamos fazer para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Até porque ela estando forte, ela vai construir relacionamentos fortes, ela vai construir uma família forte, ela vai fazer filhos fortes. E tudo isso porque ela é isso. Tudo isso porque ela exemplifica isso. Então, olha que história de superação, gente. Olha que história de força. Inclusive, existe uma palavra da Bíblia muito forte, Carol, que Deus me coloca agora, que fala assim, precisamos de força e coragem. Sim. De nada adianta termos força, mas não termos coragem de continuar, e nada adianta ser corajoso, mas não está com ânimo, não está com força, não está com nada. Sim. E você percebe que ela viveu a fase de luto, lembra? Ela falando que ela disse, eu fiquei perdida e eu precisei buscar um apoio. Sim. E muitos erram aí. Sabia que tem muita gente, Carol, que não sai da depressão, não sai do sofrimento, porque não busca um apoio, não busca
entender, compreender como que eu faço para encontrar um novo propósito, uma Sim. nova vida, um novo Sim. sentido. Sim, eu passei por uma fase assim bem difícil. Eu não fiquei Imagino. em depressão, não tive que tomar remédios. Que Até minha bom. família queria que eu fosse psicóloga, psiquiatra, porque foi um evento Meu Deus, muito traumático. traumático, sim. E hoje em dia eu falo isso assim com mais força, sabe? Mas antes eu não conseguia nem lembrar. desse Eu dia, com meu é. pai, eu passei mais de um ano, Carol. Se eu falasse o nome dele, eu chorava É. de tão forte. E assim, aí eu passei um tempo muito perdida. Eu não tomei remédios, mas eu Sim. acabava me jogando para outro lado. Eu saía muito para festas. Olha, segunda pra a segunda. fuga. Bebia demais Sim. todos os dias, sabe? Eu acabei uma fuga assim para sair daquela dor, para Sim. sair um pouco daquela realidade assim. E aí depois que eu entendi esse propósito, esse porquê e o porquê continuar, os planos de Deus e a missão que ela tinha cumprido, aí eu Você me libertei conseguiu dessa superar. dor, eu consegui Verdade. superar, consegui entender e deixá-la partir com mais tranquilidade também. E esteja lá onde ela estiver, ela está, nossa, muito orgulhosa Sim. do que a filha dela está se tornando, de como que você está evoluindo em tudo, crescendo. Como você falou, vivi várias fases e a vida é assim, gente. É. Nós vivemos fases, são ciclos. Passou pela fuga, quem nunca? É. Passou por desafios, quem nunca? Mas que hoje está aqui, está ajudando, está dando o seu testemunho, está mostrando a sua verdade, está mostrando a sua inteireza, sem máscara. A gente não precisa de máscara, né, Carol? Eu vejo tanta gente colocar máscara, não querer assumir sua real identidade, ter Hoje em vergonha dia, do seu né, passado. com redes sociais, Sim. é muito aquela vida perfeita da Dos rede stories, social. sim. E fora do Instagram também. Sim, fora dele. Basta eu crer.